Vamos lá, gente, continuando aqui. Agora a gente vai tratar da questão da legitimidade, né, para o recurso de apelação. Quem que são as partes legítimas? Quem que são as partes que têm legitimidade para entrar com recurso de apelação? As partes legítimas, gente, são o MP, né, o Ministério Público, o querelante, né, no caso de ação penal privada, o réu, né, de forma autônoma, tá? E o defensor do réu, o advogado do réu. Então, são legitimados para entrar com recurso de apelação querelante, ação penal privada, Ministério Público, ação penal pública, o réu de forma autônoma, lembrando, o réu tem legitimidade para interpor recurso, para interpor apelação. Para razoar, para apresentar razões, não. Para apresentar razões, independente do recurso, só defensor técnico, só advogado. E também o defensor do réu, o advogado do réu tem legitimidade. Uma exceção aqui, mais um legitimado que eu queria acrescentar. A vítima, estando ou não habilitada como assistente de acusação, ou seja, a vítima, sendo ou não, tá, a assistente aí, né, do Ministério Público, assistente aí de acusação. No caso de inércia do Ministério Público, a vítima ela pode entrar com recurso de apelação. Nos casos de inércia do MP em se tratando de decisão de impronúncia e nos casos de sentença de absolvição. Então, queria acrescentar mais um legitimado. A vítima, habilitada ou não como assistente de acusação, habilitada ou não como assistente do MP, em caso de inércia do MP, em caso do MP não, né, falar nada, ou seja, em caso do MP não recorrer nas decisões de impronúncia ou das sentenças absolutórias, tá? Seja de absolvição sumária ou absolvição mesmo, a vítima ela tem a possibilidade de recorrer, beleza? Ela tem a possibilidade de entrar com recurso de apelação, beleza? Em relação ao processamento aqui do recurso de apelação, que é importante a gente falar. Recurso de apelação, ele pode se dar tanto nos próprios autos, né? Ou ele pode se dar por instrumento, por petição, né? Então, o recurso de apelação, ele pode ser processado de duas formas. Ou por termo nos autos, que é uma situação menos comum, né? Uma situação mais atípica, é quando a parte demonstra a sua insatisfação com a decisão, né? Com a sentença, e ela expõe oralmente o seu desejo de apelar, e depois, né, essa manifestação aí do recurso de apelação é reduzida a termo. Então, a primeira possibilidade aí da parte apelar é através de termo nos autos, ou seja, é uma manifestação oral, né, o desejo, é o inconformismo da parte em relação à sentença e ela demonstra que ela quer apelar daquela situação e depois essa interposição da apelação que foi feita de maneira oral é reduzida a termo, por isso que é chamado de interposição por termo nos autos. Agora, a segunda forma, que é a forma mais comum, é a apelação feita por petição, tá? Eu falei instrumento, corrigindo aqui, não é por instrumento não, instrumento é lá no RES, lá no recurso em sentido estrito. A apelação ela pode se dar por petição também, que é o mais comum, né? É a apelação feita por escrito. Quando a apelação é feita por petição, ou seja, é feita por escrito, é importante a gente saber. O prazo para interposição da apelação é de 5 dias e o prazo para apresentar razões é de 8 dias. Então vamos lá. Prazo para interpor a apelação, 5 dias. Prazo para apresentar razões de apelação, ou seja, os fundamentos da apelação, 8 dias, tá? Então, só para lembrar aí, para interpor a apelação, ou seja, manifestar, expor o inconformismo, a vontade de recorrer daquela sentença, ou seja, uma peça formal expondo o desejo de apresentar a apelação, 5 dias. Agora, apresentar as razões, ou seja, os fundamentos do recurso de apelação, as razões de fato de direito que justificam a apelação, aí o prazo para apresentar razões aí é de 8 dias, tá? O que é importante a gente falar aqui? No GCRIM, tá, gente? No GCRIM, ou seja, nos crimes de menor potencial ofensivo, lá na Lei 9.099, 95, a apelação ela é feita em peça única, com prazo de 10 dias, tá? Então isso eu queria falar para vocês, para ficar claro. Uma exceção aqui.
No Código de Processo Penal, gente, a apelação é dividida em duas peças, a peça de interposição e a peça de razões. 5 dias para interpor, apelação 5 dias para razoar. No GCRIM, ou seja, no Juizado Especial Criminal, a apelação é apresentada em peça única e o prazo é de 10 dias, tanto para interpor quanto para razoar. Fundamento disso, artigo 82 da Lei 9.099 de 95, beleza? E outra situação aqui que eu queria falar para vocês. Na situação que eu falei que a vítima é legitimada para entrar com recurso de apelação, em caso de inércia do MP, nas decisões de impronúncia ou decisões absolutórias, o prazo para a vítima entrar com recurso de apelação, nesse caso, é de 15 dias, beleza? Então, prazo para a vítima entrar com recurso de apelação é de 15 dias, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora das hipóteses de cabimento de apelação. Quando que a apelação é cabível? Quais são as situações que admitem apelação? Recurso de apelação. Está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Nós vamos falar aqui. Basicamente, queria que vocês entendessem. Como regra geral, de forma assim mais comum, é cabível a apelação das sentenças, né? É cabível a apelação das sentenças. E a gente vai ver isso daqui, principalmente no inciso 1 e no inciso 2. Mas a gente vai ver todas as situações aqui de forma detalhada. Então, vamos lá. Artigo 593 diz que cabe, né, recurso de apelação, é cabível a apelação nas seguintes situações. Inciso 1, nas sentenças definitivas de condenação, ou seja, nas sentenças condenatórias. Que é a regra, né? Se um juiz de primeira instância, né, ao final do processo, dá uma sentença condenando um réu, né, então imagina que o seu cliente foi processado por um crime de estelionato e ao final do processo o juiz dá uma sentença condenatória, né, e é uma sentença condenatória definitiva, né, porque é ao final do processo, ao final ali do primeiro grau. Se o juiz condena o réu, o que cabe nesse caso? A apelação. Então, das sentenças condenatórias definitivas, cabe apelação. Beleza? Bacana. Segunda situação aqui, que cabe apelação, ainda no 593, inciso 1. Cabe apelação das sentenças definitivas de absolvição. Né? Mais uma vez, cabe apelação das sentenças. Dessa vez, sentença de absolvição. E aí inclui tanto a absolvição sumária, tá? Lá do 397, no procedimento comum ordinário, ou do 415, né, do Tribunal do Júri, ou como absolvição normal. Então, se um réu, ao final do processo, ele é absolvido, né, o que cabe para o MP nessa situação? Também recurso de apelação. Né? Então, se ao final de um processo o juiz dá uma sentença absolutória, né, ou se for uma sentença antes do final do processo, né, uma sentença de absolvição sumária, né, logo depois da RA, também cabe apelação. Então, percebo, de toda sentença cabe apelação, tanto nas sentenças condenatórias quanto nas sentenças absolutórias, beleza? Terceira situação aqui, artigo 593, inciso 2. Cabe recurso de apelação, né, das decisões definitivas ou com força de definitivas quando não couber recurso em sentido estrito. Então, percebo, cabe recurso de apelação das decisões definitivas ou com força de definitiva quando não for cabível o recurso em sentido estrito. Percebam aqui que é uma situação um pouco atípica aqui, porque, né, como a gente falou, normalmente cabe apelação criminal das sentenças. Aqui são situações que cabe apelação de decisões definitivas ou com força definitiva. Mas não é de qualquer decisão definitiva ou com força definitiva. São de decisões definitivas ou não definitivas que não admitam, que não caiba recurso em sentido estrito. Exemplo aqui, uma decisão que cancela a hipoteca legal. Imagina, né, que um réu ele foi acusado de cometer um crime contra a ordem econômica e financeira, né? Vamos supor que um réu é processado ali por lavagem de dinheiro. E ao que a gente já viu, né, uma das medidas assecuratórias para assegurar que o réu vai devolver aquele dinheiro é
travar aqueles bens dele. Então, uma das possibilidades é a hipoteca legal. Se o réu tiver, por exemplo, um imóvel, o que dá para fazer? Hipoteca ali aquele imóvel, né? Trava ali aquele imóvel, né? Faz uma constrição naquele imóvel. Caso o réu não tenha como pagar, ao final do processo ele for condenado, né? Que faz? Leiloa aquele imóvel para pagar. Se no decorrer do processo, né, o juiz cancela a hipoteca legal, ou seja, o juiz fala, não, o bem imóvel do réu aí que está hipotecado, eu estou cancelando. Cancela essa hipoteca legal. Dessa decisão, cabe apelação, porque é uma decisão definitiva, ou com força de definitiva, porque tem cunho ali decisório, cancelamento de hipoteca legal. E como não cabe recurso em sentido estrito, cabe então recurso de apelação. Então, das decisões definitivas ou com força de definitivas que não admitem recurso em sentido estrito, cabe apelação. Exemplo, cancelamento de hipoteca legal.